Cara comunidade que nos acompanha ao longo dessas celebrações deste ano, esse aqui é um dos painéis, foi um dos primeiros painéis que nós pintamos para este ano, que era os 3 peregrinos que foram acolhidos por Abraão, à luz daquela pintura do Rubliev, como eu expliquei. E esse quadro já vai nos dando um pouco da nossa caminhada ao longo deste ano. Este ano nós escutamos o Gênesis, no tempo comum. Escutamos o Pentateuco. E do Pentateuco nós fomos avançando, também lemos alguns textos do Novo Testamento, voltamos para os profetas. Hoje estamos iniciando Romanos. Nós vamos ter 4 semanas com a Carta de São Paulo aos Romanos, para dizer da importância que a Carta aos Romanos tem na nossa fé. Depois vamos para a sabedoria, vamos depois passar para Macabeus e terminamos o ano com Macabeus e com o profeta Daniel. O profeta Daniel é uma espécie assim de um texto que tem muita influência sobre o livro do Apocalipse. Ano passado nós terminamos o calendário comum com o Apocalipse. E estranho assim a gente terminar com Daniel, mas é exatamente, são muito próximos um do outro, dentro das indicações sobre os últimos tempos, sobre o julgamento de Deus para nós. Ano passado, vocês se lembram muito bem que nós estivemos escutando os profetas, tanto que o profeta Elias nos marcou tanto na caminhada do ano passado. Esse ano nós escutamos o Pentateuco. Então esse painel, ele já está nos motivando um pouco a gente recordar a nossa caminhada deste ano. Dentro do painel, eu expliquei que esses personagens aqui, que representam os 3 anjos que Abraão acolheu, eles estão numa mesa, numa refeição, na mesa de Abraão, que Abraão está colocando a refeição para eles, o pão, o cordeiro. E esses 3 personagens, eles se apresentam não dialogando, eles se apresentam apenas se contemplando. O filho contempla o pai, olha para o pai com amor, o pai olha para o filho com amor, o Espírito Santo está olhando para essa dinâmica do amor do pai e do filho. Então, esse painel nos fala muito sobre o olhar de Deus de amor para nós. No domingo, ontem, nós escutamos que nosso Senhor olhou para o jovem rico com amor. Deus nos olha com amor para cada um de nós, quer seja a situação que nós nos encontramos. E é importante que a gente acolha esse olhar de amor de Deus por mim, por você, por todos nós. Deus olha com amor para mim, Padre Marcos, olha com amor para você, Marilene Paiva, Aline Lustosa. Não é? Deus olha para cada um de vocês que nos acompanham na celebração com muito amor. E como é belo a gente acolher esse amor de Deus em nossas vidas, porque é este amor do Senhor que vai nos sustentando na caminhada. Gosto muito das palavras lá do texto do Evangelho Secreto da Virgem Maria, que Nossa Senhora fala lá naquele texto, que nós podemos duvidar de tudo, menos que Deus nos ama. Pode acontecer tudo, mas nós não podemos duvidar do amor de Deus em nossas vidas. E isto Nossa Senhora vivenciou muito no Calvário. Ali no Calvário, vendo seu filho sendo assassinado, ela sabia que ela era amada por Deus. Foi o amor de Deus que a sustentou diante de toda aquela terrível provação, diante da hora do seu filho, que também foi a sua hora. Pois bem, nós estamos aqui na missa, que é um olhar de amor do Senhor para com cada um de nós. Podemos dizer isso. O que é a missa? É experimentar o quanto Deus nos ama. Porque todas as vezes também que nós estamos diante da Santa Missa, é apresentado para nós o Cristo no Calvário, e o Cristo no Calvário, que foi o que ele fez? Ele deu e derramou seu sangue por cada um de nós. De braços abertos, o Senhor deu sua vida por amor a nós. É isto o que é a Santa Missa. É a gente estar diante desse grande e imenso amor
que nos foge qualquer explicação, que não tem palavras. Aqui esses personagens, eles não estão falando para dizer que um amor profundo, a experiência do amor profundo, ele é superior às palavras. As palavras às vezes não conseguem traduzir a intensidade do amor um para com o outro. Então nós estamos na Santa Missa, que é um amor tão profundo que às vezes nos falta palavras para dizer desse amor imenso do Senhor por nós. E dentro desse amor, nós estamos também diante desse texto do Evangelho que fala do sinal. O sinal de Jonas. O Senhor tem uma grande multidão que está ouvindo o Mestre, e ele diz, essa geração impede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. É claro que o Senhor tinha dado vários sinais. Quando o Senhor, por exemplo, multiplica o pão, a multidão depois ainda vai atrás do Senhor. Que sinal tu nos dá? Que prova tu nos dá? Porque Moisés nos deu maná do céu, e você, que sinal nos dá? O Senhor tinha acabado de multiplicar os pães, e o pessoal não foi suficiente, capaz de perceber, de enxergar, que o Senhor tinha acabado de dar o sinal para eles, e eles não viram. Então, parece que aqui dentro do texto, as multidões que está dizendo que era uma multidão numerosa. Para que coisa melhor? Uma multidão numerosa, o Senhor dá um sinal e todo mundo se satisfazer com o sinal que ele dava para que as pessoas pudessem acreditar. Mas o Cristo se irrita, aquele está um pouco irritado. Nenhum sinal será dado porque é uma geração má, a não ser o sinal de Jonas. Eu amo esse negócio, essa palavra do Cristo sobre dizer que só o sinal de Jonas será dado. Qual foi o sinal de Jonas? De uma forma muito rápida, Jonas foi enviado para pregar em Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, que era um império muito violento. O povo que eles dominavam, eles esquartejavam, furavam os olhos, eles faziam coisas terríveis para que ninguém tivesse a coragem de se rebelar contra eles. Então, quem era dominado pelo povo assírio era o fim do mundo, era o apocalipse mesmo. E Jonas, ele era do povo lá de Israel, que era ameaçado pelo povo da Síria como fossem os inimigos dele. Quando Deus o envia para Nínive, ele não gostou, não ficou satisfeito, houve uma briga muito grande dele com Deus, porque ele sabia que se ele fosse enviado para Nínive e o povo escutasse, Deus perdoaria os pecados dos ninivitas, porque ele sabia que Deus era misericórdia e perdão. Que experiência profunda essa de Jonas. A experiência que ele tinha dentro do seu coração é que, por pior que fosse a pessoa, por pior que fosse um povo, se ele se dobrasse, se convertesse, pedisse perdão, Deus perdoaria. Ele não queria que Deus perdoasse os pecados dos seus inimigos. Depois de muita luta, de muita resistência, ele acaba indo para Nínive. E o sinal de Jonas, o que é esse sinal de Jonas? Porque na narração do profeta, do texto do profeta, ele vai para Nínive, para a terra dos seus inimigos, aquele povo violento. Ele não estava com medo, não era da violência dos ninivitas. O que ele não queria era que Deus perdoasse os seus inimigos. Então o que é dito é que Jonas vai para Nínive, prega, fala e o povo se converte. Apenas a palavra dele, para um povo que não era da mesma religião dele. E eles acreditam na palavra daquele profeta. Sem sinal nenhum. O texto indica que Jonas não fez nenhum milagre extraordinário, uma coisa extraordinária. Como Moisés mesmo, quando foi enviado por Deus, ele pediu. Mas o pessoal não vai me acreditar se... Então Deus disse que ia fazer uns sinais através dele. Não, Jonas foi simplesmente com a cara, a coragem e a garganta. Pregou e aconteceu o que ele não queria. O povo ouviu, se converteu, fez penitência e Deus perdoou o pecado daquele povo.
Então, Jesus Cristo está dizendo aqui que é suficiente a palavra dele para que a gente possa se converter. Nós não podemos nos prender nos caramelos, nos bombons. Por mais que os caramelos e os bombons sejam bons, não é? Eu gosto de uns pregadores que dizem que Deus sempre coloca os bombons e os caramelos no bolso da gente, das crianças. Mas, às vezes, os caramelos e os bombons são coisas também que a gente precisa, uma cura, uma resposta de um sofrimento que nós estamos tendo. Mas, mesmo que esses sinais não se manifestem, apenas a palavra do Cristo já é suficiente para que a gente se converta. Porque se o povo ninivita simplesmente ouviu a palavra de Jonas, sem tanto coisas assim surpreendentes, se converteu, por que o povo não se converte por causa da palavra do Cristo, do próprio Filho de Deus? Então, nosso Senhor, ele é bem profundo aqui. Aqui está alguém maior do que Jonas. O pessoal daquele tempo poderia ficar horrorizado com isso. Mas ele era mesmo maior do que Jonas, porque ele era o Filho de Deus. E o Cristo vai dizer algo muito particular. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com essa geração e a condenarão, porque não acreditaram na palavra do Filho de Deus. Aqui também o Cristo, ele diz uma coisa muito particular, que no dia do juízo, todos os povos, se é dito isso, o Senhor julgará todos os povos, todas as nações. Acabamos de escutar o texto dizendo sobre semana do Vale de Josafá, que o Senhor haverá de julgar todas as nações. E é dito aqui então que terão várias gerações, é claro, diante do julgamento. E uma geração poderá acusar a outra em relação a não ter acolhido Cristo. Isso para nós é muito sério, porque quando nós vamos estar diante de Deus, todos vão saber o que é que cada um de fato é. Todos nós vamos ter ciência sobre o que cada um de fato é. E de repente, alguém pode dizer assim, não só alguém, talvez vários, né? Ah, Padre Marcos, o senhor não estava com nada. O senhor não merece entrar no reino dos céus. Se levantar diversas pessoas, Deus me guarde, contra mim. Mas isso é possível, sim. Pessoas se levantarem contra a nossa geração, contra nós, porque a gente não acolheu a palavra do Filho de Deus. Aqui só existe uma saída, sabe? Uma das saídas é perdoar o pecado dos outros. É a gente se apresentar diante do Cristo sem ter reclamação de ninguém. As nossas reclamações, elas são muito... Nós devemos ter atenção às nossas reclamações interiores. Porque as nossas reclamações das pessoas interiores, elas são acusações das pessoas diante de Deus. O que é que nós reclamamos? O que é a nossa reclamação? Deus está ouvindo a nossa reclamação sobre tal pessoa. Então, como a gente também quer que ninguém reclame da gente ante Deus, o caminho será a gente também não reclamar de ninguém, perdoar a todos. Porque perdoando a todos, nós também seremos perdoados. Então aqui tem essa dinâmica, que dentro do juízo também haverá participação das pessoas e das gerações. Para nós aqui, essa geração aqui, que é importante, é a gente acolher aquilo que o Senhor vem dizer para cada um de nós. E que a gente se converta realmente, acolha a palavra do Cristo, acolha o seu olhar de amor e a sua palavra, que é uma palavra de amor para nós, para que possamos, no dia do juízo, não só nós, mas a nossa geração, as nossas famílias, nós que estamos aqui, as pessoas pelas quais nós batalhamos pela salvação, que todos nós possamos ou escutar do Senhor, vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para ti, desde toda a eternidade. Também estamos hoje iniciando a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos é uma carta muito especial, juntamente com Gálatas.
São as obras-primas de São Paulo, porque ali São Paulo vai falar da novidade do que significa ser cristão. É uma verdadeira obra-prima do trabalho das cartas de São Paulo. E dentro dessa obra-prima, São Paulo vai dizer o que é que nos caracteriza mesmo como cristão. Um dos pontos é nosso batismo, a nossa vida com o Espírito Santo. O outro ponto também, o Cristo ressuscitado. Só temos o ressuscitado na nossa fé cristã. E é essa relação nossa com o ressuscitado que vai nos fazer ter a intimidade com Deus e a salvação. Ao início aqui dessa carta de São Paulo aos Romanos, porque São Paulo, ele está escrevendo para os romanos, provavelmente antes de ir para lá, já para poder ter um apoio também. São Paulo, ao início dessa carta, ele se diz apóstolo, escolhido por Deus. Como tantas outras cartas que ele escreve, ele se apresenta como apóstolo. Mas aqui já temos uma grande dificuldade da missão de São Paulo, porque os apóstolos eram apenas os 12 que o Senhor tinha escolhido, e depois aquele que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Então, a igreja primitiva, ela zelava muito por esse título de apóstolo. Não era qualquer um que era apóstolo, não. Os apóstolos foram aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, que tiveram o testemunho ocular, viram tudo o que aconteceu, para continuar a missão do Cristo. Então, os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor. São Paulo, como é que ele foi escolhido pelo Senhor? Se ele nem conheceu nosso Senhor, se ele vem depois, não é, do que o Cristo já escolheu os apóstolos, mas ele vai dizer, se o Cristo tinha escolhido lá aqueles 12 lá, foi o Cristo que escolheu o ressuscitado, foi o Cristo ressuscitado que escolheu. São Paulo se entende muito na sua missão como a missão dos profetas. Deus aparece para Ezequiel e dá a missão para ele, Deus aparece para Isaías e aparece para ele. Então São Paulo, ele considera que foi o próprio Cristo, na visão que teve da aparição da caminho de Damasco, que deu a missão para ele de ser apóstolo. Mas a comunidade cristã judaica, ela não via muito bem assim, não. Em nenhum momento nós temos nos escritos, fora do próprio texto de São Paulo, nos evangelhos ou em outro momento, de outras cartas, de outros textos, que se apresente São Paulo como apóstolo. Mas São Paulo se apresentava como apóstolo. E isso gerou uma tensão dentro da missão de São Paulo com as comunidades cristãs. A missão dele foi muito especial. Alguns dizem que, na verdade, quem criou o cristianismo foi São Paulo, não foi Jesus Cristo. Por quê? Porque a comunidade cristã era de judeus, no começo era de judeus. Nosso Senhor era um judeu. Então, quando os primeiros cristãos estavam vivendo a fé, era como se fosse um grupo de judeus que estavam vivendo lá também uma continuação do judaísmo. É São Paulo que vai romper com isso, quando ele diz que não é preciso a circuncisão. Para ser um judeu, tinha que ser circunciso. Isso era absurdo. É com um pouco paralelo. Se você, para ser católico, você não é batizado. Para você ser cristão, não é batizado. O batismo nos marca a nossa adesão ao Cristo, a nossa vida de fé. Eu conheci os islâmicos que diziam que aceitavam Jesus de Nazaré e queriam comungar. Eu disse assim, não, para comungar, vocês têm que se batizar. E para vocês comungarem, vocês têm que se batizar, deixar de ser islâmico e assumir a fé cristã. Aí eles não quiseram. Porque não é só assim, a receber a Eucaristia como fosse uma bolacha qualquer. É uma coisa simbólica. Então, São Paulo vai dizer que o que é essencial na nossa vida cristã não vai ser a circuncisão, vai ser o batismo. O batismo é essencial na nossa vida cristã, como também vai frisar também a Eucaristia. Então vocês percebem que quando São Paulo foi fazer essas defesas, houve um grande confronto de grupos que não concordavam com São Paulo e outros que concordavam, mas a opinião de São Paulo vingou. Quando a opinião de São Paulo foi
aceita na comunidade cristã, nós nos desligamos do judaísmo. Nós passamos a ser uma coisa nova, uma aventura. Nós passamos a ser um grupo destacado do judaísmo e, com o passar do tempo, as indicações foram dadas, passamos a ser os cristãos. Nós cristãos viemos do judaísmo, mas nós não somos mais ligados ao judaísmo. Assim, temos a revelação que continuou, que tem uma continuidade, que começou no Antigo Testamento e veio à igreja, mas nós não somos mais do judaísmo. Então, isso foi muita luta de São Paulo, e São Paulo sofreu muito por causa disso. A sua missão não foi fácil, para ele batalhar, tanto assim, que no começo, não vou entrar em detalhes, São Paulo foi muito rejeitado. Depois que ele morre, logo depois que ele morre também, as coisas da estão muito assim, os apóstolos são aqueles escolhidos por Nosso Senhor, mas já no segundo século, todos os padres da igreja, todo mundo vai aceitar São Paulo como apóstolo na mesma estatura de São Pedro. É uma coisa que vai se impor na caminhada. E nós podemos olhar sim para o Novo Testamento. A grande parte do Novo Testamento são cartas que São Paulo escreveu e que marcam a nossa vida de fé. Nós devemos muito a este apóstolo que foi escolhido para os gentios. Nós somos os gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. Graças a São Paulo, essa palavra do Senhor alcançou os outros povos e as outras culturas. Então, nós iniciamos esse tempo olhando para a carta de São Paulo, para a gente poder mergulhar naquilo que é essencial da beleza da nossa fé. Você já se perguntou sobre isso? O que é essencial mesmo na nossa vida cristã? O que é a base da nossa vida de fé? O que é que nos faz ser, de fato, verdadeiramente cristãos e não ser um islâmico, não ser um budista, não ser uma outra coisa qualquer? E será que tudo é a mesma coisa? Será que está tudo no mesmo patamar? É claro que não está, gente, porque Nosso Senhor, ao final dos evangelhos, vai dizer: ide e anunciar e de evangelizar todos os povos e todas as nações. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que ele não crê será condenado. Então, não é assim que toda religião tem o mesmo patamar. Não existe isso. O Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, tem todo um destaque especial. E a gente colocar Nosso Senhor no mesmo patamar das outras religiões, isso significa o que a maçonaria deseja. A maçonaria quer que todo mundo esteja no mesmo pé de igualdade e que não exista mesmo uma verdade absoluta da fé. As verdades são apenas verdades relativas que estão cada um na sua religião e tchau. Não é isso que nós aprendemos no Evangelho. E que São Paulo lutou para nos deixar esta mensagem à custa de muito sofrimento. Às vezes a gente olha para as cartas de São Paulo, a gente talvez não perceba o sofrimento com que ele gerou aquelas comunidades que ele viveu. Basta a gente olhar para o que diz ele lá na carta dele a Timóteo: todos me abandonaram. No final da vida, ele diz: poucos ficaram ao meu lado, todos me abandonaram. Um grande homem que teve toda a sua vida dedicada ao reino de Deus, mas os seus finalmente não foram assim, tão de reconhecimento da comunidade cristã que estava batendo palma para ele. Não teve nada disso. Foi um abandono. Então, nós queremos, de coração aberto, ao longo dessas semanas, 4 semanas que vamos estar diante da carta de São Paulo aos Romanos, deixar que o Espírito Santo nos ilumine sobre a beleza do nosso batismo, sobre a beleza da nossa fé no Senhor ressuscitado. Crucificado e ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.